Muitas vezes a gente acha que nossa autoestima tá bombando, mas como saber? Como identificar? Quais são os comportamentos de quem tem uma autoestima baixa e de quem tem uma autoestima bacana lá em cima? E que diferença é que isso faz na nossa vida? Eu vou contar uma história que provavelmente aconteceu na sua vida, né? Já aconteceu, ou você já teve uma fase que se comportava assim, ou você conhece ou conheceu pessoas que se comportam assim, e aí a gente já vai conseguindo diferenciar e conseguindo se perceber, porque mais importante do que perceber o outro, saber se o outro tem uma autoestima boa, é saber como está a nossa autoestima. E daí ali no nosso na chamada para a aula, eu falei sobre a autoconfiança. O que a autoconfiança tem a ver com a autoestima? E aí tem uma historinha bem legal, que a Ana, ela foi promovida no trabalho. E ela ficou super feliz, claro, quando você consegue atingir um objetivo. Imagina você bateu todas as suas metas. Você fica feliz e é muito comum querer comemorar. E a Ana queria comemorar e chamou a Raquel, que era amiga dela, e ela falou: vamos no teatro, eu pago, depois a gente vai jantar. E aí ela chamou a amiga para compartilhar aquele momento especial, para compartilhar aquela situação bacana que ela estava vivendo. Deixa eu só mandar aqui um convite. E ela chamou a Raquel para ir com ela. E a Raquel, esse é o jeito da Ana comunicar uma coisa boa da vida dela, um avanço da vida dela. Uma promoção geralmente está ligada ao seu desempenho bom, né? Você mostrou alguma coisa, você entregou alguma coisa muito boa e por isso você foi reconhecido. E ela só falou que ela tinha sido promovida e convidou a amiga para ir junto jantar e ao teatro, para comemorar junto com ela. E aí elas tiveram uma noite muito agradável, assistiram uma peça, enfim, e um jantar muito gostoso, bateram um papo. E em contrapartida, quando a Raquel tem alguma coisa boa na vida dela, olha como ela se comporta. A Raquel fala assim: então, amiga, eu recebi um elogio no trabalho, porque eu fiz muitas vendas esse mês. E você sabe que eu sou muito boa nisso, né? Você sabe que eu sou ótima em vendas. Eu sei que você não é muito, mas esse é um dos meus pontos fortes. E seguiu contando a história dela. Nossa, mas que coisa simples. Você conseguiu perceber a diferença de quando uma tá feliz e compartilha com a outra? Deu para perceber qual que é a diferença? A Raquel, para falar algo bom dela, ela precisa falar algo que ela enxerga negativo na outra. Ela vai se elevar e para ela se elevar, ela precisa diminuir a outra pessoa. Mais alguns exemplos, vamos ver? A pessoa que faz bullying. A pessoa que é valente, super valentão em cima dos outros. A pessoa que tem um hábito muito maior de criticar do que de elevar. Aquela pessoa que fala assim: não, mas é porque eu sou muito bom, porque eu sou incrível, porque eu sou sensacional. E você um dia talvez chegue, né, onde eu cheguei. Percebe esse comportamento? Você já conheceu alguém assim? Você já fez isso? Essa pessoa que acha, assim, que mostra que é arrogante, que humilha. Essa pessoa que ela precisa diminuir a outra. Eu já atendi uma empresa e daí a dona, que era diretora, falava assim para a coordenadora: porque eu sou muito boa em me comunicar. Você, fulana, não é.
E eu observando, porque eu estava ali para dar treinamento. E daí, Débora? E daí que se isso está no cargo de liderança, como é que isso impacta aqui embaixo? Mas isso mostra muito mais sobre a dona, sobre a diretora, do que sobre a coordenadora. Ao invés dela só falar dos pontos positivos dela, ela precisou falar dos pontos positivos dela e ir reforçando que a outra não tinha aquela qualidade que ela tinha. E é isso, esses são os sinais, alguns dos sinais de uma pessoa que tem uma baixa autoestima. É uma pessoa que tem uma baixa autoestima, aquela que precisa mostrar que ela é muito melhor que os outros. Você fala, nossa, mas é uma pessoa tão confiante, na verdade não, no fundo, bem no fundo, ela não confia nela de verdade. Bom, e daí? Mas o que é então autoconfiança, autoestima, autoeficácia? Autoconfiança, autoimagem, autoeficácia são todas as personagens da família autoestima. Tudo isso está dentro da autoestima. E, infelizmente, quem tem autoestima baixa vai ter uma dificuldade muito maior de crescer na carreira e no negócio do que quem tem uma autoestima saudável. Ai, mas será? Que impacto que isso tem? Daqui a pouquinho você vai ver quais são os comportamentos que vão destruir a autoestima de uma pessoa. E aí você vai vendo o que você deixa de fazer. Mas vamos começar. O que é autoestima? O que é autoestima? Se a autoconfiança, a autoimagem, daí a gente vai falar um pouquinho de todas essas coisas para você identificando como está em você. Porque eu vejo muitas pessoas, eu tenho pessoas que falam assim, não, eu tenho uma autoestima ótima. E eu acho legal, então vamos seguindo no trabalho e aprofundando no autoconhecimento e a gente vai vendo que não é bem assim. A gente vai vendo que a pessoa não confia tanto nela quanto ela fala da boca para fora. Muitas vezes essa confiança tá mais da boca para fora do que da boca para dentro. O quanto você confia no que você faz? Não, eu sei que eu sou capaz. Mas na hora de fazer, mas na hora de tentar, mas na hora de aceitar novos desafios, a gente vai observando que isso aí se mexe. Débora, eu posso ter mais autoconfiança em um setor da minha vida e menos em outro? Vamos lá. O que é autoestima? Pensa numa coisa que você gosta muito. Pode ser uma pessoa, pode ser um animalzinho de estimação, pode ser um objeto que tem uma história para você e que você tem muito apreço. Pensa numa coisa que você gosta de verdade, que você gosta muito. Eu vou pensar, por exemplo, meu filho. É uma pessoa que eu gosto muito. Eu não sei, um objeto. Eu tenho um Buda de pedra que eu gosto muito também. Então pensa numa coisa que você gosta muito. E daí? E daí que isso daí é a estima que você tem por essa coisa, por essa pessoa, por esse animal. Isso que você sente é a estima que você tem por isso. Então, autoestima é isso em relação a você. É o quanto você estima você mesmo. E como é que você sabe? Partindo do relacionamento que você tem com você. Como você se relaciona com você? Como é o seu relacionamento com você mesmo? Imagina o seu relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com o seu marido, com o seu namorado, com a sua esposa, com o seu cliente. Como você se relaciona com essas pessoas? Você fala, é um relacionamento leve, é um relacionamento de aprendizado, é um relacionamento pesado, é um relacionamento de conflito, é um relacionamento de diálogo, de afeto, de carinho, de acolhimento. E como é o seu relacionamento com você? Grande parte das pessoas, quando eu falo isso, quando eu faço isso em dinâmica, quando eu falo isso no atendimento, por exemplo, trava nessa hora. Eu falo, conta pra mim como é o seu relacionamento com você. Se eu te perguntasse como é seu relacionamento com o seu cliente, você ia saber me responder rapidamente. Se eu te perguntasse como é seu relacionamento com o teu namorado, com a tua namorada, com o teu marido, com a tua esposa, você ia saber me responder rapidamente. Nem que sejam alguns pontos. Agora, como é o seu relacionamento com você?
Como é que você se trata? Qual estima você tem por você? Não, eu gosto muito de mim, mas na prática. Isso é autoestima. E aí, se essas outras coisas são braços, imagina que a autoestima é uma mão e ela tem os seus dedos. E esses dedos, então, são autoeficácia, autoimagem, autoconfiança. Eu vou falar desses dois aqui que são muito importantes, que fazem muita diferença e que a gente precisa observar no nosso dia a dia. Porque, gente, você fala, isso não tem nada a ver com o meu negócio, tem tudo a ver com o seu negócio. É muitas vezes por uma baixa autoestima, ou por uma baixa autoconfiança, ou por uma autoimagem distorcida, que a gente não consegue dar o próximo passo. Que a gente não consegue alçar voo, por isso que a gente procrastina, por isso que você deixa para depois para fazer alguma coisa. Eu vou procrastinar, por quê? Porque eu não confio tanto assim em mim. Não é que não vai ter medo, todo mundo tem medo, faz parte da natureza humana sentir medo. Mas é o quanto você confia em você, que seja para recomeçar, que seja para tentar. Então são esses, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses dois, porque faz muita diferença no negócio, faz muita diferença na vida profissional e na vida pessoal também, com certeza, você vai fazendo aí suas traduções, porque vai impactar. Então vamos lá, autoconfiança é a confiança que eu tenho em mim mesmo. E isso tem que sair do campo verbal do eu confio em mim e observar na prática, nas atitudes, o quanto de fato você confia no teu potencial, o quanto de fato você confia nas suas habilidades, o quanto de fato você confia no que você entrega. Vamos traduzindo já para o negócio? O quanto você confia na transformação, pensando aqui numa mentoria, por exemplo, quanto você confia na transformação que você entrega. O quanto você confia no conhecimento que você tem. Não, eu confio muito no meu conhecimento, mas eu não consigo vender. Mas eu não consigo falar para o outro. Mas eu não consigo escrever um post sobre isso. Mas eu não consigo convidar para uma live do meu assunto, do meu tema. Mas eu não consigo sair de um lugar infeliz, insatisfatório, ou de um ciclo que simplesmente se encerrou profissional e ir para o próximo. A gente precisa observar essas coisas mais na prática do que na palavra. Mas a minha comunicação é pertinente. Sim, coerência. Mas a gente percebe mais no que a gente faz ou deixa de fazer, os sinais, do que no que a gente fala sobre a gente mesmo. Então vamos lá. Confiança em você, na sua trajetória, no que você tem de bom para oferecer para o mundo. Autoimagem é a imagem que você tem de você mesmo. Não tem a ver com a sua estética só. Porque dentro do padrão estético, para eu ter uma boa autoimagem, eu tenho que estar dentro do padrão estético. Tem pessoas que têm um corpo dentro do padrão estético, ou não importa. Porque eu acho que não tem a ver com isso, tem a ver com como você se sente com a sua imagem. Esse é o grande ponto. Você pega uma pessoa que pode ser uma modelo que estaria dentro desse padrão estético que a gente vê, e ela pode ter uma autoestima baixa. Você pega uma pessoa e você fala, Débora, então se eu tiver, por exemplo, mais dinheiro, eu vou ter uma autoestima melhor? Não necessariamente. Não é o dinheiro que faz você ter autoestima melhor. O dinheiro paga uma vida mais confortável. São setores diferentes. Ele serve para outras coisas. Então, você pode estar acima do peso, abaixo do peso, você pode ser mais novo ou ser mais velho, você pode ter cabelo ou não ter cabelo, você pode ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro e ter uma boa autoestima e uma boa autoimagem. É a imagem que você faz de você, é a imagem que você tem sobre você. E aí teve uma aula que eu falei aqui sobre mudança de hábito. Se você não assistiu, vale a pena você voltar lá e assistir, que eu falei sobre identidade. A identidade tem a ver com a imagem que você tem de você. Se você coloca uma meta aqui no teu caderno, pega aqui e escreve as metas do ano dos primeiros 5 anos.
Você coloca uma meta. Ai, quero ganhar, sei lá, quando você quer ganhar 10k por mês, 20k por mês. Eu quero ganhar 10k, 10 mil reais por mês. Mas, se essa é a sua meta, e se você não tem uma imagem de você, de uma pessoa que ganha isso, a probabilidade de você voltar, de você se sabotar, de você parar e voltar aos seus comportamentos é muito grande, porque é a imagem que você tem de você. Às vezes você fala assim, não, eu quero ser bem-sucedido, eu quero atender várias pessoas, mas você não se vê fazendo isso. Você não se vê vivendo a vida de uma pessoa que faz isso que você quer fazer. Você não se enxerga assim. Um exemplo, atendi uma pessoa e aí tem objetivos muito bonitos que quer alcançar e que está trabalhando para isso. Mas aí a gente chegou nessa parte da autoimagem e ela falou assim, Débora, eu tenho que confessar. De fato, a imagem que eu tenho minha é de uma menina. E como é que uma menina pode alcançar objetivos de mulher bem-sucedida? Então a imagem que ela tem é de uma menina, uma pessoa mais frágil, uma pessoa que precisa de acolhimento dos outros em primeiro lugar. E isso vai impactar nos resultados dela ali na frente. E isso tem a ver com o nosso negócio, isso tem a ver com a nossa vida, isso tem a ver com a maneira que a gente se posiciona em tudo, isso tem a ver com se acomodar num estado insatisfatório e infeliz, ou alçar novos voos. As pessoas que têm uma autoestima melhor são pessoas que aceitam desafios, são pessoas que caminham mais nas suas carreiras, são pessoas que têm mais resultados. E acho que está ficando claro o porquê. Não é uma coisa aleatória. Porque isso vai impactar nos seus pensamentos, isso vai impactar nos seus comportamentos, no como você, qual o significado que as coisas da vida têm para você. Porque é a gente que dá os significados. Ah, tem coisa que é ruim para todo mundo. Sim, mas a gente não vive essas coisas o tempo todo. Ainda bem, a gente não é assaltado o tempo todo, a gente não é enganado o tempo todo. Isso são coisas ruins para todo mundo. Mas ainda bem, a nossa vida não é feita disso. A nossa vida é feita de pequenas experiências diárias, de conversas com um familiar, de tentativas de impulsionar, de elevar o teu negócio, de aprender uma ferramenta, de aprender um material novo. A nossa vida é feita de vencer a procrastinação, por exemplo. A nossa vida é feita de organizar a agenda e fazer aquilo que você se determinou a fazer naquele dia, os itens que você falou, vou fazer 5 coisas e fazer, a vida é feita disso. E é isso que a tua autoestima vai abalar ou elevar. Tá fazendo sentido, gente? Tá ficando claro o que tem a ver a autoestima e quanto às vezes a gente engana a gente mesmo com relação à nossa autoestima? Todo mundo pode cuidar da autoestima, a gente precisa cuidar sempre da nossa autoestima. Existem situações que a gente vai estar mais confiante, setores que a gente se desenvolveu mais, que a gente vai estar mais confiante. E outros pode ser que você esteja menos. Pode ser que você tenha uma imagem incrível de sucesso profissional, uma autoimagem. Você é super confiante nisso. Mas tudo tá meio conectado? Tá. Mas não é tudo igual. Mas pode ser que você não seja tão autoconfiante para se relacionar num relacionamento afetivo. Pode ser que sua autoimagem, em relação, por exemplo, aos seus relacionamentos de amizade, seja ruim. E você vai evitando fazer novos amigos. Faz sentido? E pode ser que você até tenha alguns resultados, mas no fundo você aceita algumas coisas da vida que são ruins para você porque a sua autoestima não está legal. Muitas vezes você aceita um resultado menor do que você poderia ter porque sua autoestima não está legal. Ah, eu estou começando num empreendimento novo. É lógico, ninguém começa achando que é incrível numa coisa que nunca fez. Se for, também a gente tem que entender o que acontece com essa pessoa. Então, são várias coisas que a gente precisa observar. Mas agora eu vou começar a contar, então, quais são os comportamentos que são destruidores da autoestima.
O que você pode estar fazendo ou vivendo que sem perceber, porque uma autoestima ela é construída. Ela não é uma coisa que você nasce com ela, uns têm e outros não. Ela é construída a partir das suas experiências, a partir da sua criação, a partir das coisas que você vivenciou na tua infância, ao longo do teu crescimento. Ai, Débora, mas eu tive experiências muito ruins, então minha autoestima ficou abalada. E agora? Não há nada que eu possa fazer? Sim, ela pode ser desenvolvida agora, hoje. E ela sempre pode ser melhorada. Sempre tem coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Principalmente se você identificar, olha, nossa, eu me sinto muito pouco confiante nesse setor aqui da minha vida. Me sinto pouquíssimo confiante no trabalho, me sinto pouco confiante no meu relacionamento. Identificar para poder melhorar isso. Então vamos lá? Quais são os comportamentos que destroem a sua autoestima e talvez você não saiba? O primeiro deles, e a gente vai ter que olhar muito sobre isso, porque a gente está vivendo uma era da informática. O primeiro deles, então, é comparação. Se comparar com os outros. É difícil muito? É difícil não se comparar muito? Porque demanda um exercício de autoconhecimento, demanda um exercício de entender quem você é, a tua história, a tua trajetória, que leva um tempo e você precisa querer também. Porque eu vejo na internet. E a internet ela é uma faca de dois gumes, né? E depende da gente como a gente usa. Quantas pessoas você segue que mais te deprimem do que te animam? Quantas vezes eu vejo realmente seguindo pessoas que eu falo, mas isso tá te ajudando a crescer ou tá te deixando mais desanimado? Mais desmotivado por ver que você não consegue fazer aquelas 150 coisas que aquela pessoa faz. E ainda dormir assim, nossa, como tô ótima, né? Minha vida é tudo incrível, nada acontece. E no fundo a gente não sabe nada da vida dos outros. Não é um post, um stories, que talvez não seja a pessoa que esteja enganando você, talvez seja você que esteja se enganando por causa de 5 informações que você tem da vida daquela pessoa. E aí você já faz um julgamento e se compara a sua vida com um fragmento minúsculo da vida daquela pessoa, porque a internet é isso. É um fragmento, é só você pensar o que você posta. Você posta a sua vida inteira? Não, você posta os momentos que você escolhe postar. Aquela pessoa também. Senão a gente vai para a pessoa tá enganando. Será? Ou será que é a gente que está enganando a gente? Então, se comparar é um exercício? É. Para quem está em crescimento maior. Por quê? Às vezes você vê alguém que já deu passos que você quer dar. E aí? E aí é um exercício de presença. De voltar e falar, nossa, pera, eu estou me comparando, mas eu tenho a mesma história? Eu tenho a mesma trajetória? Eu sou a mesma pessoa, eu tenho as mesmas características, eu tenho os mesmos pontos fortes e fracos que essa pessoa? Provavelmente não, para não dizer com certeza, porque ninguém é igual a ninguém, ninguém tem uma vida igual a ninguém, nem que você seja gêmeo idêntico, você não é igual a outra pessoa. Então a comparação é um hábito tóxico para a autoestima. Me conta aqui se está fazendo sentido. Já vai lá, dá um follow em trocentas pessoas na internet. Talvez seja a melhor coisa. Às vezes é melhor você deixar de seguir se aquilo te faz mal. Não é porque o outro. Não, é para entender. Selecionar isso me faz bem e isso me faz mal. Eu estou usando isso, mas não está sendo legal para mim, então eu vou parar. Tem tantos pontos, eu selecionei 7. Existem vários outros, eu selecionei 7 que eu acredito que vão ser mais benéficos para quem está empreendendo e que tem a ver com os desafios que eu vejo de empreender, de trabalhar assim, num crescimento, numa ascensão. Bom, vamos lá.
A outra coisa é que a Patrícia fala bastante, a aprovação dos outros. Isso aqui também é uma coisa bem interessante que a gente precisa olhar com um pouquinho mais de cuidado, é a necessidade de aprovação dos outros. É o excesso dessa necessidade de você só tá bom o suficiente quando alguém fala pra você também que tá bom. Você viu que tá bom, mas você precisa que alguém te diga. O que você viu, a sua percepção não basta. Ah, mas eu tenho um mentor. Bom, isso é uma outra coisa. Você contratou um profissional que tem mais conhecimento, mais experiência que você naquela área em específico, então ele está te ajudando a crescer. A outra coisa é, você escolhe uma roupa, você precisa que alguém diga se ficou boa. Você vai comprar um curso e você quer muito comprar um, mas você compra o outro. Porque sua amiga falou que é o mais legal. Você precisa que o outro te diga. Você precisa da validação do outro. E a internet também é uma faca de dois gumes. Por quê? Porque a gente posta e quer ter like, porque a gente posta e quer ter comentário, porque a gente posta e quer ter retorno. Patrícia também fala sobre isso. Curtida não paga conta. Mas é um exercício, porque a própria rede social, ela promove um pouco isso. Essa busca. E aí tem um lado que faz parte muito da nossa natureza, que é a gente nasceu com o desejo de pertencer. A gente quer pertencer aos grupos. E, de fato, para pertencer a um grupo, você olha os padrões de comportamento, você observa algumas coisas e você tende a fazer coisas iguais ou semelhantes para poder participar daquele grupo. Ah, eu não faço isso. Todo mundo faz. Não existe pessoa que não faz. Depois eu vou falar um exercício muito legal sobre isso. Um exemplo. Você faz coisas programadas para participar de grupos. Você quer participar, por exemplo, do grupo dos fitness. Quando você começa a tomar chá verde. Quando você começa a tomar suco verde, igual eu gosto de tomar, quando você começa a ir para academia e você faz selfie na academia, por quê? Você quer participar do grupo dos fitness e não tem nada de errado. A gente sempre quer participar e pertencer a alguns grupos. Só que tem que ter esse olhar cuidadoso para ver se você depende tanto assim da aprovação e da confirmação dos outros. Isso pode acontecer dentro da tua família. Isso pode acontecer no teu negócio, isso pode acontecer em qualquer coisa que você faça, porque está dentro da gente. É o que está dentro, é a relação que você tem com você. Bom, segue o baile. Esperar demais dos outros. Essa frase aqui é um espetáculo. E aí quando eu escuto, eu espero, né, a pessoa terminar, e aí a gente vai para esse assunto que a gente vai ter agora. Esperar demais dos outros. Não é que você vai fazer tudo, é aquela história de, não espere nada em troca. Não existe relacionamento que, se você tem um casamento, você espera algumas coisas como respeito, como educação. Então tem coisa que é muita filosofia e pouca prática. Então não é nem um extremo nem o outro. Eu não espero nada ou eu espero demais. Então não espere demais dos outros. Como assim? Mas é porque eu faria isso. Porque é isso que eu faria se ele tivesse passando pelo que eu estou passando. Mas você não. Mas o outro não é você. Ele não vai fazer o que você faria. Ele vai fazer o que ele faria. Mas é o mínimo para você. Porque você teve uma criação, você teve determinados aprendizados, você se ensinou várias coisas, você aprendeu várias coisas, você tem uma experiência, você tem uma mentalidade. Ele tem outra. Ela tem outra. É o mínimo que o meu cliente respeite o horário. Mas isso é o mínimo. É o mínimo, mas ele não está respeitando. Então, cabe a você ver como é que você vai se posicionar diante disso. É o mínimo que o meu marido entenda que eu tô cansado, sem eu falar. Porque eu entenderia. Mas ele não é você. Não espere demais das pessoas. E dentro desse esperar demais, é agradar demais os outros. É a pessoa que está muito ocupada em agradar os outros. Como assim? Tem a Paula e o Ricardo. Eles são casados. Aí,
eles gostam de sair para comer ou pedir uma comidinha de vez em quando. Aí um dia eles falaram assim, a Paula queria comer pizza e o Ricardo queria comer lanche. Aí a Paula falou assim, tudo bem, então vamos comer lanche. Por quê? Porque ela falou, eu gosto tanto do Ricardo, não tem problema eu ceder, porque ele quer comer um lanche. Tudo bem, passou. Aí teve uma outra vez que eles queriam sair para comer, e ela queria comer comida japonesa, e ele queria comer comida italiana. Mais uma vez, adivinha o que aconteceu? A Paula falou assim, tudo bem, não tem problema. Ele vai ficar contente. Deixa. Vamos comer o que ele quer. Passou. Aí numa outra vez, você já tá entendendo onde isso vai chegar, né? Numa outra vez, eles iam viajar. E a Paula queria ir para a praia e o Ricardo queria ir para o interior descansar. E adivinha o que eles fizeram? Mais uma vez, ela cedeu e foi fazer o que ele preferia. E aí isso gerou o quê? Uma insatisfação nela. Por quê? Porque quem não está escutando ela? É ela. Ela não está se ouvindo. Ela está colocando outra pessoa em primeiro lugar na vida dela. O personagem principal da nossa vida, e eu sei que você deve ter aprendido que isso é egoísmo, né? O personagem principal da nossa vida é a gente. Se você não é a pessoa mais importante da sua vida, dificilmente você vai se tratar com estima e você vai conseguir trazer isso para as outras pessoas, porque a gente só dá para o outro que a gente tem. Não tem como dar o que você não tem. Eu peço rabanete e você só tem laranja, não tem como você me dar. Eu vou ter que fazer sempre o que eu quero? Não, a gente tem maturidade, né? Vida de adulto é saber ceder e se posicionar. Em vários sentidos. E aí isso me lembra de uma coisa que teve no treinamento do Vitor Damasio, que eu estava até falando com a Paty, que ele falou assim, a mentoria, no caso da mentoria, porque é o meu negócio, você vai traduzir para o teu negócio. Eu vendo curso. O curso, no caso aqui, então vou trazer a mentoria, porque tem vários mentores aqui também, a mentoria tem que ser boa para uma pessoa em primeiro lugar. Para quem é? Para você, mentor. No caso, para mim, como mentora. Ela tem que ser boa para você. O seu serviço tem que ser... A Paty fala assim, mas a Paty não fala que é sobre o outro. É sobre o outro. Mas o seu serviço, em primeiro lugar, tem que ser bom para você. Mas como, Débora? Porque daqui a pouco você vai estar insatisfeito. Porque você não está se ouvindo. Porque você não está entendendo o que faz seus olhos brilharem. Porque você está fazendo igual a Paula. E daqui a pouco, isso vai gerar uma insatisfação. Tá fazendo sentido? Vamos seguindo o baile. E eu vou seguindo aqui meu roteiro, porque senão eu vou falando assim várias outras coisas. Tem vários outros pontos, mas eu disse que eu selecionei esses e eu vou seguir aqui a minha ideia. A gente já tá no 5º. Daqui a pouquinho a gente fecha essa ideia aqui, tá bom? Relacionamento tóxico e destrutivo, isso pode ser em qualquer setor da vida. Pode ser com um mentir, pode ser com um cliente, pode ser com o seu marido, pode ser com a sua esposa, pode ser com um parente distante, pode ser com um amigo. Relacionamento destrutivo, relacionamento tóxico. Geralmente a gente sabe. Geralmente a gente sabe que alguns relacionamentos não são legais pra gente, mas vamos supor que você não estava assim, você estava tentando entender a pessoa, né? A pessoa que é muito empática, ela tenta justificar alguns comportamentos do outro que não são legais e não são e pronto. Não é. Como aquele comportamento que eu falei lá do começo, das duas amigas. Isso não é uma coisa bacana, isso é um relacionamento tóxico. Quando a pessoa que você convive ou que você encontra faz bullying. Quando a pessoa que você convive ou que você atende não respeita o seu trabalho. Ela quer direcionar o seu trabalho, ela quer ditar o ritmo, a regra, o como. Quando a pessoa que você se relaciona precisa mostrar todos os seus defeitos o tempo todo. Quando ela te agride verbalmente, emocionalmente, aí a gente vai para os extremos. Mas, geralmente, são pequenas coisinhas. Quando ela precisa que você se sinta culpado.
Quando ela gosta de controlar pelo medo. O medo de não ter, o medo de que vai dar errado, o medo que se ela não tiver ali, o que vai ser da sua vida. Isso é um relacionamento tóxico. E relacionamento tóxico mina, acaba com a autoestima de qualquer pessoa. E aí você tem que avaliar se existem pessoas assim na sua vida, se você é uma pessoa assim na vida de alguém. Todo mundo tem defeitos. Vamos lá? E se você... Pensando, eu acredito que não, né? Porque a gente está aqui dentro de uma plataforma de crescimento, mas existem profissionais que atendem para o desenvolvimento, mas são pessoas tóxicas. Veja se você já não passou por isso. Um dia eu conto essa história, eu já passei por uma situação assim lá atrás, quando eu comecei meu autoconhecimento. Faz tempo, hein, gente? Isso daqui é muito frequente. Se autodepreciar. Eu não faço isso, eu não me autodeprecio. E o excesso de crítica? E o excesso de cobrança? Porque nunca tá bom. Porque nunca é legal o suficiente. Porque isso tá acontecendo de novo comigo, porque eu sou burra mesmo. Porque só acontece comigo. Qual que é o problema que eu tenho? O que tem de errado comigo? E isso são conversas aqui, diálogos mentais, geralmente. E também vai se representar no seu comportamento. Lembra que eu falei do relacionamento? Como você se relaciona com você? A gente já tá chegando no final. Como você se relaciona com você? Se autodepreciar é isso. É porque o outro realmente é muito melhor que eu. Ele tá certo. É porque ela é meio burrinha. E você ri ainda. E você vai acreditando. É que eu não sou tão inteligente. É que eu não sou tão habilidosa. É que eu não sou tão capaz. É um diálogo interno autodepreciativo. Eu tô falando das coisas que a gente pode fazer pela gente agora. Porque, infelizmente, algumas coisas da nossa história a gente não pode mudar. Mas a gente pode construir uma nova história hoje. E vamos fechar com um exercício que a Patrícia faz, que é sensacional, e que é um comportamento que é destrutivo da autoestima de qualquer pessoa. Não se sentir merecedor. Não se sentir merecedor. Faz o exercício que a Paty ensina do merecimento. E é impressionante como a gente se engana nessas coisas. Não se sente merecedor. É nas pequenas coisas. Eu me arrumo pra mim. Eu trabalho em casa, assim como a maioria que tá aqui, eu trabalho em casa. A primeira pessoa que eu aprendi a agradar sou eu. E aí é óbvio que eu vou buscar levar o meu melhor, mas é um exercício. A Paty já fez esse exercício comigo, é sensacional, gente. É sensacional, vale muito a pena trabalhar o merecimento. E ela fala muito que muitas vezes a gente não alça determinado voo porque tá com merecimento abalado, não tá com merecimento saudável. Bom, então vamos lá. Comparação, aprovação dos outros, esperar demais dos outros, o outro tá em primeiro lugar, tá dentro desse daqui. Relacionamento tóxico, se autodepreciar e não se sentir merecedor. Esses são os 7 comportamentos que são destrutivos para a autoestima de qualquer pessoa. E aí eu quero deixar um exercício aqui com vocês, que é rapidinho, se todo mundo quer pertencer. Primeira coisa é, 2 partes esse exercício, eu já vou falar porque já falei essa parte aqui, então já vou começar. Desses 7 comportamentos, qual deles você tem? Se é um, se são vários, ou você já teve, lista, escreve. Eu acho que isso aqui posso melhorar um pouco. Eu faço um pouco disso. Escreve qual, porque são esses que vão te prejudicar. E você pode melhorar neles. Bom, então vamos lá. Primeira parte do exercício, escrever qual desses 7 comportamentos você sente que te pega ainda. E a segunda parte é, nós sempre queremos pertencer. Sempre. E eu falo que existem 3 grupos
na nossa vida sempre? Sempre vão existir 3 grupos. Para fechar a nossa conversa, sempre vão existir 3 grupos. Os grupos aos quais você pertence já, os grupos que você quer pertencer e os grupos que você não quer pertencer. E você precisa escrever isso muito claro na tua vida. Isso precisa estar muito claro para você. O grupo que eu pertenço, dos empreendedores, o grupo das mães, o grupo das mulheres, o grupo das pessoas que tomam suco verde de manhã, tô falando de mim, tá certo? O grupo dos mentores, o grupo dos palestrantes, o grupo dos escritores, esses são os grupos aos quais eu pertenço. Os grupos que você não quer pertencer, o grupo das pessoas desonestas, o grupo das pessoas sem sucesso, o grupo das pessoas que não se amam. Olha como parece, você fala, não, 3 grupos, tem sempre grupo que a gente não quer pertencer. Tem grupo que você não quer pertencer de jeito nenhum. Às vezes você não quer pertencer ao grupo que acorda às 5 da manhã para pedalar. E às vezes você quer. E aí vem pro terceiro grupo, então, as 2 partes do exercício, hein, gente? Qual dos 7 comportamentos você tem que destroem a autoestima? E a segunda parte liste os 3 grupos. Os 3 grupos. O terceiro grupo é o grupo que você quer pertencer. Qual grupo você quer pertencer? Eu, algum tempo atrás, decidi que eu queria pertencer. Algum tempo, faz um tempo, né? Mas eu decidi que eu queria pertencer. Quando eu entrei na faculdade, há anos atrás, que eu queria pertencer a um grupo das pessoas que cuidavam da própria saúde. E aí fui caminhando dentro disso. Que grupo você quer pertencer das pessoas bem-sucedidas? Dos empresários de sucesso? Por exemplo, eu atendo pessoas que muitas pessoas querem pertencer ao grupo de pessoas independentes emocionalmente, independentes financeiramente, ao grupo de pessoas estudiosas. Tá fazendo sentido? O grupo, vamos supor que você queira fazer o grupo das pessoas saudáveis. Eu quero fazer parte do grupo de colecionadores. Sei. Do grupo de escritores. Do grupo de pessoas que saem na imprensa. Não sei, você precisa saber. Isso precisa estar claro para você. Em qual grupo você quer pertencer. Porque aí você vai entender algumas coisas desse seu comportamento aqui de cima. Então vamos lá, ficaram os 2 exercícios. Listar dos 7 comportamentos, quais deles você sente que atrapalham a tua autoestima, a tua autoconfiança, a tua autoimagem. E definir aqui quais são os seus 3 grupos. Que você quer pertencer, que você não quer pertencer e que você já pertence. Tá certo? Um beijo enorme. E espero que essa aula venha trazer aí uma clareza interna para que a gente possa sempre, cada vez mais melhorar a nossa estima por a gente mesmo, melhorar a confiança que a gente tem na gente, melhorar a nossa imagem para que isso se reflita na nossa vida profissional e na nossa vida pessoal também. E se reflita nos nossos números, nos nossos resultados e nos nossos sorrisos, tá bom? Um beijo, até semana que vem na nossa próxima aula.